Fala, povo! Tudo bem? Diego aqui da Biblioteca Bruta, trazendo para vocês mais um tradicional videozinho para a gente falar o que vai acontecer no mês aqui no canal, né? Desta vez, galera, eu vou tratar esse vídeo aqui bem como um bate-papo, tá? O mês de fevereiro foi extremamente corrido, foi um mês feliz para mim, foi meu aniversário, mas ao mesmo tempo foi um mês em que eu assumi novas funções do trabalho, então até eu me adaptar a ela, tô tendo que estudar bastante. E esse estudo vem no mesmo tempo que eu tenho aí para ler, para editar, para gravar e tudo mais, né? Então muita coisa atrasou do mês de fevereiro, e isso já acumula com os outros atrasos do canal. Eu tô até ficando com remorso de fazer esses vídeos aqui, porque os últimos eu não consegui cumprir quase nenhum deles inteiramente, né? Mas enfim, eu gosto de fazer eles para dar para vocês uma noção do que tá vindo por aí e também me incentivar a correr atrás desses objetivos, né? Então, como a resenha do Elric atrasou não só para eu gravar, mas principalmente para eu editar, né? Era para ter saído no domingo passado, domingo dia 1 de março, acabou saindo só no dia 4 de março, né, na quarta-feira. Esse videozinho aqui também ficou atrasado. Mas vamos lá então para o que eu pretendo ler neste mês, o que eu pretendo trazer de conteúdo aqui no canal e vamos trocar uma ideia sobre algumas coisinhas aqui também. As leituras desse mês, na verdade, de certeza é apenas uma, tá? É apenas a leitura de Musashi, que eu já comecei aqui e já tô atrasado. Eu comecei a ler no dia 1 mesmo, né? No fim da tarde do dia 1. E o cronograma é umas 30 páginas por dia. Galera, lembrando que são 3 volumes, tá? Musashi é uma história tão grande que ela vem aqui em box com 3 volumes. É uma leitura coletiva, conjunta entre os canais do Rodrigão 1002 e do Andrew, do Arsenal Books. Aliás, tô me atropelando aqui, né? Curta, comenta e compartilha. Já me siga aqui no Instagram, Biblioteca Bruta, e siga também os canais parceiros, o Andrew do Arsenal Books, o Rodrigão 1002 e o Raves Lorenzoni, tá certo? Então é uma leitura conjunta entre os dois canais do Arsenal Books e do Rodrigão. Eles disponibilizaram 2 meses para fazer essa leitura. São aqui quase 1.800 páginas, tá? Somando os 3 volumes, o que vai dar aí nesses 2 meses umas 32 páginas por dia, e eu já tô uns 4 dias atrasado já aqui nessa leitura. Então o meu foco para esse mês vai ser avançar o máximo possível aqui na leitura de Musashi e tentar ficar com o meu abril mais livre, tá? Bom, vamos lá, sobre o que é Musashi. Musashi vai contar a história dessa pessoa real, tá? Isso daqui a gente pode dizer que é uma ficção histórica. O Miyamoto Musashi, ele foi um espadachim muito consagrado. Foi não, né? Ele ainda é muito consagrado por toda a sua história. Se eu não me engano, tem mais de 30 filmes adaptando a história da vida do Musashi. Tem um mangá fantástico que eu recomendo para vocês, que é Vagabond. Infelizmente está incompleto, porque o autor tá na mesma vibe aí do George Martin, do Patrick Rothfuss, né? E não termina, fica escrevendo outras coisas. Não termina Vagabond, mas já saíram 37 volumes aqui no Brasil, tá? Eu já li até o volume 30, porque eu não sei porque eu perdi alguns lançamentos. Assim, eu tenho do volume 1 ao 30 e depois eu tenho só o 36 e o 37, alguma coisa assim. O Panini tá republicando até, tá? Fica aí a dica. Mas enfim, vai contar então a história desse espadachim, que a história é muito interessante porque começa numa das maiores batalhas da história do Japão, que é a Batalha de Sekigahara. O Musashi aqui, na verdade, que ele ainda era chamado de Takezo, ele tá pelo lado que perdeu nessa guerra, né? Então ele acorda no meio do campo de batalha ferido, campo chovendo, aquele monte de corpos em torno dele, e ele então, junto com o amigo dele, Takahashi, começam a tentar voltar para a vila dele, que se chama Miyamoto, por isso Miyamoto Musashi, tá? Musashi vai ser o nome que ele vai ganhar depois, tá, galera? Vai ser um novo nome que vão dar para ele, que um monge chamado Takuan vai dar para ele. Mas enfim, então a gente vai acompanhar o Miyamoto Musashi, né? O Takezo, caramba, tô confundindo todos os nomes. A gente vai acompanhar o Takezo nessa jornada de volta para casa e numa jornada de autodescobrimento, né? No começo ele é um cara muito bom, muito feroz, muito bravo. Ele tem uma certa raiva inata nele, né? Uma certa violência muito inata nele, que ele acaba soltando isso nas batalhas. E bem no comecinho a gente vê ele já enfrentando algumas pessoas mais experientes que ele aqui. E só que ele também se lança nisso adoidado, assim, né? De forma meio descuidada.
a técnica dele ainda não é muito refinada. E o que eu tô falando disso daqui é o que eu lembro mais ou menos do mangá, tá? Até que ele vai encontrar esse monge aí mais pra frente. Esse monge vai treinar ele a muita força, a desgosto dele, vai treinar ele à força. E ele vai, então, ter contato com filosofia, ter contato com outras artes marciais. E ele vai passar a se tornar uma pessoa mais centrada, uma pessoa que vai estar em busca do aperfeiçoamento marcial na arte de espadas ou de armas brancas em geral, né? Então ele vai gastar a vida dele procurando adversários com que ele possa se provar e aprender novas coisas, né? E a gente vai ver toda essa jornada dele e ele virou um cara famosíssimo, a última batalha dele é lendária, é histórica, não vou falar aqui para não dar spoiler, nem nada nesse sentido. Então, esta é a principal leitura do mês. Agora, essa história aqui se passa no Japão feudal, lá na década, no século, entre o século XVI e XVII, tá? Começa ali em 1580, vai até 1640, alguma coisa assim, se eu bem me recordo. Isso aí, 1584 a 1645. Então, fica a recomendação, eu estou lendo aqui, olha, a diagramação é tranquila, tá? A leitura é muito ágil essa leitura aqui. E essas 30 páginas aqui do primeiro dia, por exemplo, a leitura foi voando, tá? Aqui no começo a gente tem um mapinha. Vou mostrar para vocês as capas dos próximos volumes. Ó, esse aqui é o box, né? Que vem aqui, então, o box. Muita gente fala que tem cheirinho de A, tem um cheirinho de A mesmo, mas tá bonito. Então tá aqui o volume 2 e o volume 3. Esse volume 2 aqui é muito bonito. E todos eles têm uma arte que continua no verso, né? Então tá aí, Musashi vai ser a principal leitura desse mês aqui. Uma outra leitura que eu vou tentar fazer esse mês vai ser uma leitura de um autor nacional chamado Rodrigo Tavares. E eu tô tentando fazer a leitura de um livro dele chamado Noites Escuras. Tá? Eu vou tentar fazer essa leitura aí. Eu não consegui comprar o livro a tempo. É uma mini leitura coletiva que o Andrew está promovendo lá no canal dele. É um livrinho pequeno também, tá? Mas eu não consegui pegar ele fisicamente. Eu vou ver se eu consigo pegar ele de forma digital. Se não der, infelizmente eu não vou participar dessa leitura, porque eu acho que o encontrão já é dia 16, tá? Bom, sobre o que é esse livro? Aqui em Noite Escura a gente tem um thriller, tá, galera? Um thriller de ação, de mistério, investigação, porque a gente vai acompanhar o Marco. O Marco, ele é um assassino profissional, ele atua ali no Rio Grande do Sul, ele tem um capanga também, e essa história vai se passar bem ali perto também da fronteira com o Uruguai, tá? Só que no último assassinato dele, ele acaba percebendo que deixou uma pista e uma testemunha para trás. Então ele tem que voltar lá, apagar essa pista, descobrir quem que é essa testemunha e tentar ficar tudo certinho, né? Tudo bem. É uma literatura elogiadíssima pela Tatiana Feltrin. A literatura do Rodrigo Tavares como um todo, tá? É muito elogiada por ela. Não sei se ela já leu Noite Escura. E Noite Escura, como eu falei, é um livretinho. Vocês estão vendo a capa aí. Se eu não me engano, ele tem 80 páginas no físico e eu parei aqui para conferir, tem 50 páginas no digital e tá no Kindle Unlimited, tá? Então eu vou ler por ali para participar desta leitura coletiva lá no canal do Arsenal Books, que o autor Rodrigo Tavares vai participar também ao vivo dessa reunião que vai ter no finalzinho da leitura coletiva, né? O Rodrigo Tavares, que entrou no nosso grupo do WhatsApp também, tá viciado em Michael Connelly, tá muito legal ver ele e o Gutierrez lá disputando quem termina a coleção primeiro, né? Mas tá bem emocionante essa busca que a galera tá fazendo pelo Michael Connelly e isso me deixa feliz pra caramba que mais gente tá correndo atrás do autor e quem tá testando e lendo tá gostando pra caramba também. Continuando nos autores nacionais, eu vou tentar ler mais um. Então assim, Musashi é certeza. Noites Escuras também é praticamente certeza, vai? Este daqui eu vou tentar, vai depender de como ficar a minha leitura de Musashi, tá? Estou falando de O Jogo do Rei em Busca da Coroa, do nosso querido amigo Reives Lorenzoni. Querido e amigo foi uma expressão muito forte. Vamos colocar aqui colega, conhecido. Aquele cara lá, aquele cara lá que às vezes faz uns vídeos aí com a gente também, e que eu tenho que ficar falando o nome dele aqui por contrato. Brincadeira, galera.
do grande Raves Lorenzoni. Rodrigão já leu. Se eu não me engano, o Andrew já leu também, ou o Andrew tá esperando o terceiro para leitura de uma vez. Enfim, eu quero tentar ler a trilogia este ano inteira. O terceiro volume sai agora, tá? Já tá para sair. Este daqui é o segundo volume, ó, Em Busca do Reino. Então, Em Busca da Coroa, Em Busca do Reino, O Jogo do Rei. O terceiro volume tá para sair, vocês estão vendo a fotinha dele aí. E aqui, galera, a gente vai acompanhar o nosso personagem principal chamado Rubio. O Rubio, ele é um garoto ainda quando o reino dele, Minalcar, acaba caindo. Eles são dominados por uns seres ali muito parecido com orcs. E ele, todo o povo dele tem que se refugiar num reino próximo ali, né? Mas é um reino que nunca teve grandes amizades com os deles, né? Eu acho até que é um reino meio rival. Então ele e todo o povo dele viram meio que párias, né? E ele passa a ser, o pai dele morre nessa guerra, e ele passa a ser então herdeiro de um reino, ele passa a ser um rei sem coroa, sem reino para reinar, né? Então ele vai sair em busca disso. Pelo que o Rodrigão fala, é uma grandíssima aventura de RPG. Se eu não me engano, além dele buscar, né, esse novo reino, esse novo lar para o seu povo, a gente vai ter uma história de amadurecimento, porque ela começa com ele criança, depois ela dá um salto para ele já ele com 18, 19 anos, e ele vai se juntar aí com outro guerreiro, com um mago, que também fazem de mestre dele, com um ladino também. Para quem não sabe, ladino é meio que uma classe nos RPGs, né? Meio não, né? É uma classe nos RPGs que são personagens ali mais furtivos. Geralmente eles são assassinos, eles atacam pelas costas, ele consegue desarmar armadilhas, eles conseguem abrir fechaduras, eles são mais esguios e tudo mais, né? Então geralmente são espiões, assassinos e por aí vai. Então ele vai com essa galera aí sair em algumas missões, em algumas aventuras. Então estou muito empolgado para acompanhar isso daqui, que no volume 1, estou segurando o volume 2 errado, né? Vamos ler a sinopse aqui? A sinopse é um pouquinho longa, mas vamos lá. A sinopse aqui, não sei se de propósito, mas o rei ficou parecendo o letramento inicial de Star Wars, né? Mas vamos lá. Rubio é o filho bastardo do rei de Minalcar, sendo também o único herdeiro. Quando ainda bebê, viu o reino de seu pai cair diante da fúria dos orcs e foi levado junto aos sobreviventes da guerra para um reino inimigo. Tá vendo? Não é nem que não tinha amizade ou tinha uma inimizade, é inimigo mesmo. Onde além de encontrarem refúgio, encontraram também pobreza e humilhação. Para seu miserável povo, Rubio representa a esperança de dias melhores. O rei há de retornar sua coroa e suas terras para devolver aos refugiados o seu lar e sua paz. Mas para a rainha do reino onde habita, Rubio representa uma grande ameaça e simboliza a maior traição e vergonha que já sofreu em toda a sua vida. O jovem Rubio, caraca, por que eu tô falando ruivo? O jovem Rubio, por sua vez, precisa lidar com a herança maldita de ser um rei sem reino, sem tesouro, sem exército e muitas vezes até sem comida. Como pode alguém tão pobre ser capaz de conquistar um reino inteiro para o seu povo? A história de Rubio e a tragédia de Minalcar se passa no mundo fantasioso de Carbion, mais especificamente em Sevambar, terra onde a magia é monopolizada pelos magos do grande colégio de Michello. Envolto em complexas tramas políticas, Rubio conta com sua lendária espada para vencer monstros, desafios e uma árdua jornada. Com seus amigos e com a mentoria de antigos guerreiros, ele aprende muito mais do que esgrima e magia, mas também sobre dever, honra, amizade e família. Inspirado em livros como O Nome do Vento, Senhor dos Anéis e As Crônicas de Gelo e Fogo, este livro de fantasia sombria traz um novo significado sobre o que é ser um rei, colocando a visão cristã do sacrifício dentro do contexto da nobreza e quebrando, assim, o estereótipo de monarcas hedonistas e de heróis que buscam a glória e o renome acima de tudo. A única coisa que eu não gostei aqui é que o Raves ele cita como inspiração O Nome do Vento e As Crônicas de Gelo e Fogo, dois autores aí que não gostam de terminar suas sagas. Olha, se não fosse o Catarse do terceiro volume que eu aderi, tô só esperando aí a entrega, se não fosse esse Catarse aí e eu ter contato com o Raves, ele falar que ia me terminar, eu ia pegar esse livro aqui, ler isso aqui e falar, ele não vai terminar essa série nunca não, hein? Pelo amor de Deus. Mas tá aí. E fica com esse trailer da hora pra caramba que o Raves fez aí no canal dele sobre o Jogo do Rei.
Então, galera, além de tudo isso, no canal esse mês aqui teremos mais uma live de sorteio e olha só, para quem não viu lá no Instagram, os livros que serão sorteados, ó. Eu Sou o Peregrino, do Terry Reis, um thriller de mistério, um thriller de ação, tá? De investigação. Então aqui a gente vai ter uma série de problemáticas acontecendo ao redor do mundo e a gente vai ter então o nosso espião chamado apenas de O Peregrino, que vai poder tentar desbaratear uma ameaça terrorista biológica para acontecer no mundo, tá? Então um bioterrorista está tentando agir e o Peregrino está indo atrás. Essa é a edição que eu peguei justamente para sortear para vocês, eu já tenho uma também. Então eu estou muito interessado em fazer essa leitura aqui. Era até então a única ficção desse autor aqui, ele acabou de lançar mais uma chamada Eu Sou o Gafanhoto, o Ano do Gafanhoto, tá? Mas então vamos sortear Eu Sou o Peregrino. Vamos sortear também mais uma história de investigação do detetive Lincoln Rhyme. Essa daqui é o terceiro volume da história do Lincoln Rhyme, tá? Cadeira Vazia. Lincoln Rhyme é o mesmo detetive de O Colecionador de Ossos, tá, galera? E aqui ele tá indo lá pro Alabama, não, pra Carolina do Norte. E lá ele vai tentar fazer um tratamento, mas ele vai acabar sendo puxado para fazer uma investigação de alguns assassinatos e de um cara psicopata que tá ali à solta no meio de uns pântanos lá na Carolina do Norte, tá? E a Amélia, na verdade, vai fazer essa investigação enquanto ele lidera ali através do departamento de polícia local. E vamos sortear também este clássico da ficção científica, Carl Sagan Contato. Eu tenho ele também em outro formato, esse daqui eu comprei primeiro aqui e depois achei em outro formato, então vou sortear esse daqui para vocês. Clássica história que já foi adaptada aí para o cinema, a Jodie Foster com o Matthew McConaughey, né? E tem algumas boas diferenças entre os livros e o filme, tá? Vão lá no Instagram conferir meu vídeo que eu adentro um pouquinho mais sobre isso daqui. Lembrando que esses vídeos vão ser sorteados só para quem tá lá no grupo do WhatsApp e respondeu a listinha que eu passei lá, né? Então você pode escolher, eu quero participar só desse livro aqui, eu quero participar dos 3, você vai colocar seu nomezinho lá e depois eu envio para vocês, tá? Sobre conteúdo no canal, galera, ó, como vocês podem ver essas caixas aqui, terminando essa gravação, ou no máximo amanhã, eu já vou gravar o próximo book haul, olha aí, ó. Temos aqui mais de 20 livros e uma HQ pra gente falar no book haul. Tem bastante ficção histórica ali, tem algumas fantasias, tem algumas coisas importadas que eu peguei, tá? Como falei, o mês de fevereiro foi meu mês de aniversário e eu me dei alguns presentes aqui também, tá? Então vocês vão conferir tudo isso daí lá. Já dando um spoilerzinho aqui que eu já mostrei lá no grupo, eu achei essa edição aqui do Frederick Forsyth, de A Alternativa do Diabo. Nossa, eu gostei muito dela. Tá muito legal para fazer leitura, tá com uma boa diagramação. Então a minha outra versão de Alternativa do Diabo eu vou sortear em abril, tá? Então mais um Forsyth para sorteio logo logo. Enfim, vou mostrar tudo isso aqui para vocês em um book haul já nesta quarta-feira. Mas Diego, acabou de ter um book haul não faz nem 2 semanas, galera. O book haul de fevereiro, que eu soltei em fevereiro, referente às aquisições de janeiro, este book haul é que atrasou demais, tá? Porque o certo é eu lançar aqui no máximo nos 15 primeiros dias, tá? De cada mês. Então o book haul na próxima quarta-feira. No próximo domingo, galera, vai vir um vídeo que eu tô bem curioso qual vai ser a reação de vocês. Porque vai ser um vídeo que eu vou falar sobre a coleção negra da Record, tá? Para quem não conhece a coleção negra, são esses livros aqui com essa padronagem aqui, que eles formam também toda uma lombada bonitinha, é fácil de você reconhecer eles em sebos e tal. E é uma coleção longeva da editora Record. O Cadeira Vazia também, ó, que eu vou sortear para vocês esse mês, também é da coleção negra, tá? Só que a padronagem aqui tá diferente, porque é de um período anterior, tá? Uma edição mais antiga da coleção negra da Record. Coleção negra, que eu acho que eu também não estou esquecendo de falar, ela trata somente de thrillers policiais, tá, galera? Policial e mistério, principalmente aqueles policiais mais noir, aqueles policiais mais hardboiled e tudo mais, né? Então é isso que trata a coleção negra, tá? Ninguém até hoje sabe quantos livros saíram nessa coleção, mas eu fui atrás para procurar saber isso. Entrei em contato com a editora, vocês vão ver qual foi o resultado desse contato. Preparei toda uma lista de todos os livros que eu encontrei e tudo mais, né? Tem diversos autores que saíram aqui, tem autor que é publicado até hoje, mas o começo aqui, por exemplo, o Michael Connelly, que a gente tanto gosta, teve 8 livros lançados nessa coleção,
E eu vou te falar lá então quem são os autores com mais livros na coleção. Tem autores nacionais, tem subgêneros da coleção negra, tá? Tem subgênero histórico, tem subgênero brasileiro e por aí vai. Tem muita coisa que a galera não sabe e às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, eu vou tentar fazer a coleção negra inteira. Galera, vocês vão se surpreender com quantos livros tem nessa coleção, tá? Então vai ser mais ou menos uma matéria, um vídeo de matéria, que não chega a ser uma matéria jornalística, mas vai ser bem legal, vai ser um tipo diferente de vídeo aqui no canal. E eu quero começar a trazer esse tipo de vídeo para vocês também. Este mês também vou trazer o primeiro vídeo opinativo do canal aqui, né? Discutindo sobre algum aspecto do mercado literário brasileiro. E a primeira coisa que eu vou trazer vai ser sobre homens e literatura, como as editoras veem os leitores masculinos. Eu vou tentar trazer um histórico para vocês de como o leitor masculino foi se modificando ao longo das últimas décadas, onde houve o ponto de virada, onde houve um abandono, por que os homens pararam de ler, até onde outras mídias influenciam isso, até onde o problema é as editoras. Então eu vou tentar trazer também essa matéria mais opinião para vocês ainda este mês, tá? E aí fica aqui a parte que eu quero conversar com vocês. Digam para mim, vocês querem ver mais conteúdo assim? Que tipo de assuntos vocês gostariam de me ver comentando aqui, tá? Eu já tenho alguns em mente, mas eu gostaria também ouvir a opinião de vocês. Diego, eu gostaria de ver você falando sobre, sei lá, adaptações de filmes. Eu gostaria de ver você falando sobre a história de uma editora específica. Eu gostaria de ver você falando sobre esse tipo de livro no mercado literário. Sei lá, quero ver você falando de romantasias. O que você acha de romantasia? Discorra sobre. Enfim, galera, deem sua opinião. Você vai falar da coleção negra? Fala também da coleção branca da Abril. Fala também da coleção policial da Companhia das Letras. Posso trazer tudo isso para vocês também, tá? Então eu gostaria de ver opiniões de vocês sobre assuntos de vídeos nesse formato mais matéria, né? Que vocês gostariam de ver aqui, tá? Resenhas. Resenhas esse mês aqui, para vocês verem, né? Eu tinha prometido lá para o mês passado, mas vai voltar para esse mês aqui. Resenha de Último Poço do Rio Sabre, meu primeiro faroeste aí do Elmore Leonard. Achei o filme, tá? Vou tentar assistir o filme, até por isso eu tô postergando um pouquinho, mas se eu não conseguir assistir, porque a qualidade que eu comecei a ver não tava ali muito boa não, tá? E também não é um filme muito bem falado, já dando um certo spoiler aqui, mas eu gostei do livro, tá? Então vamos ver se eu consigo assistir e trazer a resenha para vocês. A resenha sai com filme ou sem filme. Outra resenha que sai esse mês também, bem lá pro finzinho do mês, é Mago Aprendiz, tá? O primeiro volume aqui da série do Raymond Fais e o livro que foi votado para vocês para eu ler lá em dezembro. Olha o atraso que tá essa resenha aqui, o atraso que tá o canal, né? Então, logo também teremos essa resenha. Outra resenha que talvez eu consiga trazer aqui para vocês é a resenha do primeiro conto de Um Cavaleiro de Sete Reinos, mas só agora eu vou começar a assistir o seriado, tá? Porque terminou de passar, se eu não me engano, então agora eu vou correr atrás de ver os episódios, aí eu trago a resenha do conto mais adaptação. Também tem o Devoradores de Estrela, mas esse realmente vai ficar só para abril, tá, galera? Porque eu quero também fazer a resenha do livro mais adaptação no cinema, que a adaptação sai agora dia 17, dia 19 de março, tá? Então eu preciso ver quando eu vou conseguir ir no cinema, aí eu trago a resenha. Essa resenha é só em abril mesmo. Então é isso de resenha, é isso de conteúdo. Se eu conseguir o que está em à vista para esse mês ou no próximo, mais um top 5 de livros que eu gostaria de ver aqui no Brasil. O guia Jack Ryan, tá? Esse sai esse mês aqui ainda também. Esses são os conteúdos, isso é o que eu queria conversar com vocês. Deixem para mim a opinião de vocês, isso é que eu vou ler, isso é que eu vou resenhar. Deixa tudo aí nos comentários, o que mais vocês gostariam de ver. Se você curtiu, comenta, compartilha, me diga qual vai ser as leituras de vocês também este mês aqui, tá? E vamos que vamos. Muito obrigado por tudo e valeu!